a gente está num momento muito maluco do nosso país, né? Em que parece que o que era verdade não é mais e não sei o quê. Só que tem algumas coisas que eu acho que elas ainda são tão claras quanto o dia. Então, quando falam lá da tentativa de golpe, que de fato aconteceu. Eu vou dar um passo atrás. Houve uma tentativa de assassinato. Havia um grupo que não aceitou o resultado das eleições e que arquitetou um plano para assassinar o ministro Alexandre de Moraes, o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Só para me lembrar, desculpa, o Batista Júnior deu um depoimento, eles fizeram uma outra reunião e disse, nós fizemos um brainstorm, que é assim, nós vamos prender o ministro Alexandre, eventualmente o ministro Gilmar. Eu vi isso hoje. Mas aí alguém vai dar um habeas corpus lá no Supremo. Não. Aí faz o quê? Para tornar prender todo mundo no Supremo? Mais efetiva a prisão, aí eu dei uma sugestão, falei, não, deixa só 2 fora, porque assim, entra com habeas corpus, ele nega. Aí falei assim, viu? É democrático, ele negou habeas corpus. Então, assim, é espetacular isso. Gente, esse negócio não tem o que dizer, tem prova. Assim, Bolsonaro leu o negócio, editou o documento que ele iria falar depois do golpe, sabia que havia uma tentativa de assassinato, tentaram assassinar, o homem estava na rua, estava observando. E aí você vai falar... Mandaram recuar. Ele já estava lá. Vamos lá, tentativa de assassinato. Isso é de esquerda ou direita? Não. Isso é desumano, sabe? E isso é antidemocrático, isso é anti tudo que a gente defende. E esse é um debate antigo na sociedade. Qual é o limite da democracia? A senhora não acha que a direita odeia a senhora o suficiente para que às vezes a senhora não fique nesse negócio se isso é de esquerda ou de direita? Porque esse plano foi de direita, ele não foi de esquerda. Não foi de direita, foi de extrema direita. De extrema direita. Queria eu que o Brasil tivesse uma direita forte. Também eu queria. Com agenda. Aliás, as ideias democráticas nascem do conservadorismo. O Lênin não era democrata. Gente, eu não tenho um problema com conservadores terem sua representação, pessoas de direita terem sua representação. O problema do Brasil, justamente, é que desde o ocaso do PSDB, que agora caminha inclusive para um fim, a gente não tem partidos representando ideais de direita nesse país. Não, eu não acho que a senhora tem... Eu não acho que a senhora tem problema com a direita, não. Você é o entrevistador. Eu acho que ela tem o entrevistador sincero. É que eu acho que às vezes a senhora é boa demais para ficar o tempo todo dizendo nem de direita nem de esquerda, porque eu acho que o seu pensamento não é progressista. A direita, eu sei que tem um monte de esquerdista chucro que mais o que as pessoas dizem de mim do que eu digo de mim. Não, eu ouço, eu acompanho. Posso fazer uma por isso a senhora está aqui pela segunda vez, porque nós temos enorme apreço pelo seu trabalho. É que às vezes eu acho assim que há uma tentativa de setores conservadores de se apropriarem do seu pensamento, e eu já ouvi isso, a gente circula em alguns... Assim, não, ela é excelente, mas uma pena que a origem dela seja de esquerda. Mas o seu pensamento é progressista. Sim, e eu comecei o programa dizendo isso. Mas ao mesmo tempo, a impressão que dá, e eu não acho que seja ruim, tá? Porque talvez a gente tenha algo em comum nesse aspecto, é que você, e eu tenho aqui cometido a incúria de chamar de você o tempo todo. Eu não esperava ser chamada de Vossa Excelência. Mas, enfim, seria bastante estranho. A impressão que dá é que você está o tempo todo procurando uma esquerda para chamar de sua. Que não é exatamente essa esquerda que está aí. Mas qual esquerda? Não, uma que está na cabeça dela. Não, teve uma coisa que eu acho que agora a gente está na mesma página. Que o Reinaldo trouxe, que eu pareço com... Ou a galera lá do PSDB das antigas, da Constituinte. Não, foi ele que trouxe. Foi o Valfrido? Foi o Valfrido, foi. De fato, se a gente tivesse o que a gente teve lá em 88 no Brasil, de uma social-democracia séria, que queria as contas ajustadas, que priorizava o combate à inflação, para promover o social, para promover a educação, a gente não olha tanto para as contribuições, inclusive do PSDB histórico, para que hoje a gente tivesse. Lula e FHC e seus amigos odeiam que eu diga isso, mas FHC 2 e Lula 1 são muito parecidos. São governos que cuidaram das contas e fizeram o social bem feito. Deixa o Reinaldo agora atrapalhar um pouco. Claro. Vamos. É o seguinte, você vê, eu falei de herança maldita, mas não mudei nada, né? No Lula 1, eu mantive tudo. Eu não mudei. Exato. E que bom que foi assim. Que bom, né? Que bom que foi assim. Agora, o que acontece é que a gente está vivendo uma crise de representação política gigantesca. Ô, Tabata, você não acha que nós temos elites odiosas nesse país? Acho. Que cobre 700% do cartão de crédito.
que tem lucros de 50 bilhões, 30 bilhões, que absorvem a energia vital dos trabalhadores brasileiros, a troco de banana, que ao fim de um mês são incapazes de pagar seu aluguel, comida e remédio para sua família. E uma solução. Quem é que vai confrontar essa? Você não acha que os entrevistadores desse programa, você não acha que os entrevistadores desse programa têm opiniões demais? Eu acho, mas eu acho isso maravilhoso. Ainda bem, pô. A gente pode resgatar a questão do IR? Não pode xingar Porque isso não está sendo tão debatido quanto deveria pela sociedade. Você acha que só uma reforma de imposto de renda... Só não, mas sem ela também não. Tá. Sem ela também não. Não vamos ser inocentes aqui. Explica. A gente tem um país em que o rico de verdade não paga imposto. Não paga. Não. Esse negócio de pagar 27,5% de imposto é para quem é CLT e vive com salário. Não paga. Um pouquinho a mais, né? Mas assim... É verdade. Eu tô num lugar super privilegiado da sociedade. Mas eu não tenho a inocência de achar que os milionários, bilionários, pagam mais de 20% de imposto como eu pago. Não pagam. Não paga. Muito, você vai ver a alíquota efetiva, o percentual de fato é 0,5, é 1. Então, assim, começo de conversa, nesse país quem paga imposto são os pobres, pelo consumo, e quem tá ali, classe alta, assalariado, pelo imposto de renda. Pois bem, o governo tem a coragem de apresentar uma proposta de imposto de renda que diz que quem recebe até R$5.000 não vai pagar imposto de renda. Quanto custa isso? 27 bilhões de reais. As contas públicas do Brasil não estão à oitava maravilha. Não. Longe disso, a trajetória da dívida cada dia pior. Quem paga a dívida, todos nós também, só para deixar bem claro. E aí o governo diz, tá bom, quem vai pagar essa conta é quem está ali recebendo mais de R$50.000 por mês, é bastante coisa, e que ainda não paga nem 10%. Isso. Lembrando... E a progressão começa ali. Começa ali com zero. Exato. Começa ali. É uma escadinha. É uma escadinha. Então você vê, ótimo ponto. Quem recebe entre 50 e 100 mil por mês, Isso. não é que a gente vai botar um imposto a mais, não. Vamos ver quanto na prática o cidadão paga. Aí você faz, aqui tem que ser pelo menos... Aí tem lá uma continha, tipo 0, não sei o quê. Isso. Aqui tem que ser pelo menos 5, pelo menos 10. Ou seja, quem recebe 1.200.000 por ano vai ter que pagar pelo menos 10. O governo, para mim, deveria continuar a escadinha, que é o que eu vou defender e vou apresentar uma proposta. Aliás, eu acho muito bom. Para chegar até os 27,5 que o assalariado paga. Claro. Quem recebe 1 milhão por mês não pode pagar só 10% de imposto. Claro. Enfim. E aí, você já olha e fala, o governo não foi tão ousado quanto deveria. Sendo muito sincera. O negócio é de pelo menos de 0 a 10 e para em 10. Quem recebe 1 milhão por mês vai pagar 10% de imposto. E quem recebe 20 mil vai pagar 27,5% de imposto. Proporcionalmente absurdo. errado. Tem que ser justo. Até porque E quem aí, recebe 1.200.000 vai pagar 10 e quem recebe 10 bilhões e 200 vai pagar 10. Pagar 10 também. Tá errado, tá errado. faz Tem E um nos que recebe Estados 5 Unidos, bilhões. o país mais capitalista do mundo cobra muito mais imposto dos super ricos do que a gente. Estados Unidos da América, para quem não sabia. Pois bem, aí você já olha e você fala, pouco ousado, não comprar a briga quando é de cima. Aí vem meus colegas queridos do Congresso Nacional dizendo, não, a gente até concorda com esse negócio de 5 mil. Agora, esse negócio do cara mais rico pagar pelo menos 10% é um absurdo. Não dá, não sei o quê. Tem que Eu buscar adoro outra aquelas conversas de compensação. que vai haver fuga de capitais. Para onde? Mas se ele for para os Estados Unidos, ele vai pagar mais. Burkina Faso, Patavalum. Se ele for para os Estados Unidos, ele vai pagar mais imposto. Mais. Só para deixar bem claro. É. E aí, eu tô lá na comissão do IR. Por que eu tô falando disso? Porque a preço de hoje, o Congresso Nacional vai tirar essa compensação pouco ousada que o governo mandou. Isso está precificado no Congresso hoje. Ah, não, a gente vai tirar de outro lugar. Outro lugar, gente, é saúde, é educação, é segurança, é dívida pública. Assim, é a gente que vai pagar, tá? Só para deixar claro, o dinheiro não nasce em árvore. E aí eu tô dobrando a aposta. A gente vai apresentar uma proposta mais ousada. Não posso dar muito detalhe agora, não. Mas o resumo da ópera é, vamos pegar essa curva e ela vai continuar. Ela tem que continuar. É uma questão moral. Mas eu estou dizendo isso, Valfrido, para te dizer que reforma de imposto de renda não resolve tudo. Isso. Mas ela dá uma moralizada danada. Claro que dá. De dizer que não é justo o mais pobre... E aí tem uma coisa que eu vou fazer também na nossa proposta, é que ainda não chegou o momento de apresentar formalmente. A gente vai aumentar a curva, ou seja, o governo vai arrecadar mais do que 27 bi.
qualquer centavo a mais que o governo arrecade com essa proposta de imposto de renda, a gente vai usar para reduzir o imposto no consumo. Porque o problema... É o imposto sobre o arroz. Claro. Agora, se você arrecada mais e usa mal o dinheiro arrecadado, por exemplo, com emendas impositivas para comprar 150 ambulâncias numa cidade de 10 pessoas... Concordo. Não distribui renda, não melhora a educação, não melhora Mas por isso que a gente desenhou desse jeito. A proposta que eu estou fazendo é: qualquer centavo a mais que o governo arrecade não pode ficar com o governo. Tem que ir para reduzir o IVA, que vai ser o nosso imposto único sobre o consumo, né? O IBS e o CDS. Que acabou ficando em quase 28%. Que ficou altíssimo. Então, assim, governo, você arrecadou mais dos ultrabilionários? Então, você vai ser obrigado, você não pode ficar com esse dinheiro a mais. Você vai ser obrigado a diminuir o percentual do imposto único, que vai começar a valer a partir do ano que vem. Porque eu concordo com você, não cabe mais imposto nesse país. Mas... o que a gente está fazendo hoje é fazer os mais pobres segurarem boa parte dessa carga. Então, o desenho que a gente fez foi: quanto mais a gente tem coragem de cobrar o super rico, menos a classe média e os mais pobres vão pagar. Uma pergunta importante. Eu queria tanto saber imitar. Eu não imito tão bem. Às vezes, sim, quando eu falo de você, eu imito um pouco mesmo. Eu já te chamei para conversar alguma vez? Claro, já vi tantas fotos dela com o presidente Lula. Bater um papo assim, só eu e você. Lula. Vamos conversar aqui sobre o Brasil. Menina, falei, eu chamo de menina, mas não é machismo. É que chama. Deve chamar, né? É o que chama. Não é pior, não. É melhor, não. Não, é justo. É filho, 79 anos. Ele tem outras questões. Ele deve ter neta quase com a sua idade. Ajuda. E faz com carinho, com certeza. Tá bom. Menina, eu já te chamei para conversar. Falei. Eu tive uma conversa. Só? Desde que começou? Não, em particular, mais longa, com o presidente Lula antes da eleição. Que foi para falar sobre... Mas agora da eleição presidencial? Não, antes da eleição presidencial. Eu não conhecia e... Conhecia pessoalmente? Não. Olha só. Reinaldo, eu fui eleita pela primeira vez quando o Bolsonaro foi eleito. Eu esqueço que você é tão nova. É que a gente velho, a gente... o presidente é que o último é idoso. Desculpa. Muita gente assim na rede social que bota. E você tava onde? No mensalão? Onde você estava? Onde você Na estava? terceira série. Na terceira, onde você estava? Não, você sabe que uma vez perguntaram assim pra mim: onde você estava no golpe de 64? Eu falei, provavelmente com 3 anos, deixa eu ver. Como eu mamei até os 5, eu falei, acho que eu tava querendo mamar. Mas enfim, brincadeiras à parte. Não, eu tive uma conversa com o presidente Lula, eu não o conhecia. Foi pouco antes de eu declarar o apoio a ele na última eleição presidencial. E foi sobre projeto de país. Eu lembro que um dos temas que a gente mais conversou foi uma proposta que eu tinha de ensino técnico. Eu sou apaixonada por ensino técnico, é a área da educação, é o patinho feio. Que ninguém defende, ninguém vê o valor disso, tem um desejo dos jovens, é uma porta muito importante, inclusive, para o jovem fazer uma faculdade depois. Salvou a vida do meu irmão, salvou a vida do presidente Lula. E eu lembro que eu fui falar de projeto. Eu falei, ele vai querer falar de projeto comigo? Eu concordo que você está certa, mas depois você me conta porque eu tenho ódio disso, mas fica para depois. E aí, nessa conversa, a gente falou de conjuntura de país. Eu falei, olha, eu tenho um lado. Do lado do Bolsonaro, eu nunca vou votar. Então, votei no Haddad, vou votar no senhor. Agora, eu não tenho identificação 100% com o PT. Sou muito crítica aos escândalos de corrupção, tenho divergências econômicas, mas eu, na conversa, falei, olha, eu tenho algumas pautas muito importantes para mim. E eu falei de 2, ensino técnico e pé de meia. E aí, o mais bacana é que o presidente Lula foi eleito. São projetos que eu trabalhava há muito tempo, mas a gente conseguiu aprovar o marco do ensino técnico. Vai ter a política nacional vai ser inaugurada agora. E a gente conseguiu aprovar o pé de meia. Mas então discutei, né? Ouviu? Então. Sim, os 2 temas andaram. E aí depois eu voltei a me encontrar com o presidente Lula, mais reunião de líderes, sanção de projetos, reuniões mais sobre temas específicos. Eu sei que você não tem bola de cristal, mas eu quero uma avaliação sua. Ai, você acha meu que Deus. eu tenho chance de ser reeleito ou você acha que a coisa tá ficando feia para mim? Posso dar uma resposta bem sincera? Pode, claro. A próxima eleição vai ser pior do que a de 22. Mais apertada ainda. Eu acho que vai ser mais dividida, mais apertada, mais cheia de ódio, mas eu tenho um lado. E não importa nada, não importa, não é que não importa nada, mas não importa quão difícil seja ou quão impopular seja defender o lado que eu acho que é o certo. Mas eu não vou estar no palanque defendendo um projeto de golpista, de gente que não consegue aceitar um resultado de uma eleição. Que se não for ele, o vencedor das urnas, vai querer quebrar tudo e assassinar todo mundo. Para mim, isso é muito mais do que ideologia, isso é muito mais do que visão partidária. Então, o meu lado vai ser num palanque oposto ao do Bolsonaro.